pessoal, espero que estejam todos bem. E na aula de cinética de hoje, nós abordaremos a teoria das colisões e os fatores que alteram a velocidade dessas reações. Então, primeiro vamos começar pela teoria das colisões. E vamos primeiro entender como uma reação ocorre. Então, considere essa reação aqui, ó, uma molécula de H2 reagindo com a molécula de I2, dando duas moléculas de HI. Então, para que essa reação ocorra, primeiro, é necessário que ocorra uma aproximação dos meus reagentes. Só aproximar, isso vai gerar uma reação química? Vai formar os meus produtos? Não. Além de aproximar, é necessário que haja colisão entre as moléculas do reagente. Então, no momento que essa colisão é efetiva, a formação dessa espécie transitória aqui, que é chamado de complexo ativado, que é onde a colisão é efetiva e vai ocasionar a formação dos meus produtos, ou seja, duas moléculas de HI, ok? Então, o complexo ativado é a espécie formada transitoriamente pelas moléculas do reagente com o resultado da colisão. Mas que tipo de colisão? De uma colisão efetiva. Então, toda colisão leva a uma reação? Não. Uma colisão só leva a uma reação se a colisão ela for efetiva. Mas quando vai ter uma colisão efetiva? Ou seja, o que uma colisão efetiva precisa ter? Então, primeiro, ela tem que ter uma energia suficiente e uma orientação adequada. Não é ou. Eu preciso ter as duas coisas juntas. Eu tenho que ter uma energia suficiente e uma orientação adequada, certo? Porque é o seguinte, não adianta bater fraco que ela não vai ocorrer. Então, ela tem que ter uma energia suficiente para que ela ocorra. Outra coisa, ela tem que ter uma orientação adequada. Não adianta bater forte se ela não tem uma orientação adequada. A reação também não vai ocorrer. Então, para que essa reação ocorra, é necessário os dois, energia suficiente e orientação adequada. Então, gente, quanto maior o número de colisões efetivas, maior a velocidade da reação. Então, muitas vezes eles vão perguntar a vocês, falando o seguinte: quanto maior o número de colisões, maior a velocidade da reação? Não, porque ela até pode ter milhões de colisões e nenhuma efetiva. Então, a reação não vai ocorrer. Como ela pode ter uma colisão só e ela ser efetiva e a reação ocorrer. Então, não esqueça, quanto maior o número de colisões efetivas, maior a velocidade da reação. E quando a colisão é efetiva? Quando ela tem energia suficiente e uma orientação adequada. Então, em termoquímica, nós vimos o gráfico termoquímico. Porque termoquímico só interessa a entalpia do reagente e a entalpia do produto. Já em cinética, ele vai mexer com o quê? Com a velocidade da reação. Então, ele vai mexer nessa energia suficiente e nessa orientação adequada. Então, vamos ver como é o gráfico cinético de uma reação exotérmica. Então, primeiro, o que é uma reação exotérmica? Uma reação exotérmica é quando ela libera calor, certo? Se ela libera calor, ó, eu tenho reagente e produto. Eu tenho meu reagente, ele perde e forma o produto. Então, significa o quê, gente? Que a entalpia do reagente é maior que a entalpia de quem? Do produto. Se o reagente é maior que o produto, significa que o ΔH, ou seja, a variação de entalpia, ela é o quê? Menor que zero. Então, vamos supor que eu tenho essa reação aí, A mais B dando C mais B, C mais D. O A mais B são os meus reagentes, certo? E C mais D são os meus produtos. Então, eu tenho aqui a entalpia do meu reagente e a entalpia do produto. Como o reagente tem uma maior energia, então eu vou colocar aqui, ó, entalpia do reagente, certo? E aqui a entalpia do produto, ok? Então, eles vão ter uma entalpia inicial, certo? De A mais B.
Então, para que essa reação ocorra, ela tem que ter uma energia suficiente, certo? E uma orientação adequada, até que essa colisão seja efetiva. Então, você vai fornecendo energia para os seus reagentes, aí ele vai crescendo em entalpia, 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 até a colisão ser efetiva. Aonde a colisão ela é efetiva? Ela é chamada de complexo ativado, que é o estado máximo de energia numa reação química. Então, ocorreu a colisão efetiva, complexo ativado. Aí depois ela perde para poder formar quem? Os produtos, que é C mais D, ok? Então, gente, veja bem, a energia mínima suficiente para que essa reação ocorra, ou seja, a energia mínima para que essa colisão seja efetiva, é a energia que eu aplico dos reagentes até chegar ao complexo ativado. Essa energia, ela é chamada de energia de ativação. Certo? Que a gente simplifica assim, ó, energia de ativação. Então, o que é energia de ativação? É energia mínima necessária para que uma reação ocorra, certo? Desde que ele já tenha aí a orientação adequada. Que nem eu falei, não adianta ter uma orientação certa, certo? Se não tem energia suficiente. Tudo bem? Então, veja bem, quanto menor for essa energia de ativação, mais rápida é a reação. Por quê? Vamos supor que você vai sair com o carro. Tudo bem? O carro da sua casa. Aí você vai chegar lá, vai dar a partida na chave e vai sair. Então, a única energia de ativação que você precisou era virar a chave, que aí o motor vai funcionar e você vai sair. Agora, vamos supor que o carro está com a bateria fraca. Aí você vai tentar na chave e você não vai conseguir, certo? Então, o que vai acontecer? Você vai ter que sair do carro, você vai ter que empurrar o carro até essa reação ocorrer. Então, em qual dos dois carros você precisou, das duas situações, você precisou de uma maior energia para iniciar uma reação? No caso da bateria fraca, concorda? E no caso que você teve que empurrar o carro. E não foi o que demorou mais? Então, se uma reação precisa de pouca energia de ativação, então qualquer coisinha ela ocorre. Então, quer dizer que ela é uma reação mais rápida. Então, gente, a gente pode dizer que quanto menor a energia de ativação de uma reação, maior a velocidade dessa reação. Maior a velocidade dessa reação, ok? Porque ela ocorre mais rápido. Bom, e qual é o ΔH dessa reação? Sempre ΔH vai ser uma seta que aponta do reagente para o produto. Então, olha lá, ó, sempre o ΔH é uma seta que aponta do reagente para o produto. Então, aqui está o ΔH da sua reação. Não é uma reação exotérmica, por isso que o ΔH está apontando para baixo. E esse ΔH vai ser o quê? Menor que zero, ok? E essa energia que vem aqui, ó, a gente chama de energia do complexo, entalpia do complexo ativado, que é o estado máximo de energia que a gente tem numa reação, ok? Bom, agora vamos ver o gráfico cinético de uma reação endotérmica. Então, veja bem, quando é que uma reação ela é endotérmica? Ela é endotérmica quando ela absorve calor. Então, eu tenho o meu reagente, ele vai absorver calor e vai formar quem? Os produtos. Então, a entalpia do meu produto vai ser maior que a entalpia do reagente. Consequentemente, eu tenho um ΔH maior que zero. Então, aqui não são os reagentes? Então, eu tenho aqui, ó, a entalpia dos reagentes. E nesse aqui eu vou ter a entalpia do produto. Como a reação ela é endotérmica, significa o quê? Que a entalpia do meu produto é maior que a entalpia do reagente. Então, como é caminho da reação, primeiro eu faço aqui o patamar dos meus reagentes, que nesse caso X mais Y, ok? Aí toda a reação precisa de uma energia mínima para que ela ocorra. Como é que é chamada essa energia? Energia de ativação. Então, você vai dando energia aos reagentes até chegar
ao complexo ativado, que é onde a colisão ela é efetiva. Então, aqui é chamado de complexo ativado, certo? E aqui eu tenho a entalpia do complexo ativado. Formou, deu colisão efetiva, aí depois ele perde energia e vai formar quem? Os produtos, que são Z mais W, certo? Então, cadê a energia de ativação? Então, vamos colocar lá. Energia de ativação é energia mínima suficiente para que a reação ocorra, ou seja, até a colisão ser efetiva. Então, a energia de ativação, ela sempre vai do reagente até o complexo ativado. Então, aqui, ó, energia de ativação. Então, a gente põe aqui, ó, energia de ativação, certo? E o ΔH? O ΔH é sempre uma seta que aponta do reagente para o produto. Aqui não tá meu reagente? Então, ele vai subir, ó, tá vendo que ele tá subindo? Quer dizer que ele tá absorvendo energia. Então, nesse caso aqui, ó, o ΔH é maior que zero, ok? Então, gente, aí tá o gráfico de uma reação endotérmica. Então, lembra que quanto menor a energia de ativação, mais rápida essa sua reação, ou seja, maior a velocidade da reação. Então, para a gente começar a ver os fatores que influem a velocidade da reação, esses fatores ou vão fazer com que ele chegue ao complexo ativado, ó, que ele chegue ao complexo ativado mais rápido, certo? Ou que ele diminua essa energia de ativação. Então, a gente vai ver aqui quais são os fatores que alteram essa velocidade dessa reação. Então, sempre que ele vai mexer, ou ele, por exemplo, ou ele vai subir no morro mais rápido, ou ele vai diminuir a altura desse morro, ok? Então, vamos lá. Quais são os fatores que influenciam na velocidade das reações químicas? Então, vamos lá. Temperatura. Por que a temperatura interfere na velocidade das reações? E se aumentar a temperatura, ela vai aumentar ou diminuir a velocidade da reação? Então, quando você aumenta a temperatura de uma substância, ela não vai aumentar a energia. Então, você não vai aumentar o número de colisões efetivas. Então, se você aumenta o número de colisões efetivas, consequentemente, você aumenta a velocidade da reação. Ok? Então, no caso da temperatura, eu vou ter aqui, ó, quanto maior for a temperatura, maior a velocidade da reação. Por quê? Maior o número de colisões efetivas. Então, ela vai chegar ao topo mais rápido. Ela vai chegar ao complexo ativado bem mais rápido, porque você está dando mais energia para o reagente. Então, logo ele chega aonde? No complexo ativado. E a pressão, gente? Agora, pressão, antes que a gente só vai falar para estado gasoso, tudo bem? Porque no sólido a pressão para fazer diferença é tão grande que aí ela não vai alterar a velocidade da reação, ela vai mexer só na superfície de contato, ok? Então, no estado gasoso, o que vai acontecer? Eu tenho um gás fechado. À medida que eu vou abaixando o êmbolo, eu não vou aumentar o número de colisões efetivas, a probabilidade de colisões efetivas. Então, se eu aumento o número de colisões efetivas, consequentemente, eu vou o quê? Aumentar a velocidade da reação. Então, o aumento da pressão aumenta a velocidade da reação. Por quê, gente? Porque quanto maior for o número de colisões efetivas, maior será o quê? A velocidade da reação, ok? Então, nesses dois casos, eu aumentei o número de colisões efetivas. E o estado físico dos reagentes? Eu tenho 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Qual vai ter a maior probabilidade de colisões efetivas? Qual deles tem mais energia? No estado gasoso? Então, a velocidade, quando os reagentes estão no estado gasoso, é maior do que a velocidade no estado líquido, que é maior que a velocidade no estado sólido.
ok? Certo? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo de temperatura. Na conservação de alimentos, tudo bem? Quando você quer conservar o alimento, você não coloca na geladeira? Então, o que acontece? Quando você diminui a temperatura, você diminui o número de colisões efetivas, consequentemente, diminui a velocidade da reação. E agora a superfície de contato. O que acontece, gente? Vamos supor que eu tenho aqui 1 grama de zinco. Só que eu tenho 1 grama de zinco em pó e tenho 1 grama de zinco sólido. E vou reagir isso aqui com HCl, tudo bem? Então, esse sólido aqui, ó, certo? Ele não é oco, tá aqui, ó, sólido, eu tenho 1 cubo de zinco. E aqui 1 grama de zinco em pó. Na hora que eu vou jogar o HCl para reagir, você concorda que eu tenho mais partículas em contato com o HCl? Então, ele vai dissolver mais rápido. No caso do sólido, quando eu ataco com HCl, primeiro, eles vão começar a atacar as partículas que estão de fora desse sólido para depois chegar nas partículas de dentro. Enquanto que ele, que a gente diz pulverizado, ele vai reagir mais rápido. Então, vamos ver um exemplo? A mastigação. Por que você tem que mastigar muitas vezes o alimento antes de engolir? Porque você aumenta a superfície de contato, então faz com que a digestão no seu estômago ocorra mais facilmente. Não é isso? Porque senão é aquilo, você come e não mastiga muito, então aquele alimento demora muito dentro do seu estômago. É aquele alimento que você come na hora do almoço, quando dá 6, 7 horas da noite, você ainda tá lembrando daquele alimento ali. Então, gente, quanto maior for a superfície de contato do sólido, da substância, maior será o quê? A velocidade de uma reação, ok? E o catalisador? Bom, primeiro, olha só, em todos esses aqui, eu tô mexendo no quê? No número de colisões efetivas. Então, agora a gente vai ver como o catalisador vai alterar a velocidade da reação. Então, veja aqui, gente. Primeiro, o que é um catalisador? Catalisador é uma substância. Então, veja bem. Substância. Então, luz pode ser catalisador? Não. A luz interfere na velocidade da reação? Em algumas sim, ok? Faísca elétrica é um catalisador? Também não. Catalisador tem que ser uma substância que aumenta a velocidade de uma reação sem ser consumida no processo. Ou seja, se eu coloco 1 grama de catalisador no início, no final da reação, eu tenho 1 grama de catalisador. Tudo bem? E como eles fazem isso? Eles diminuem a energia de ativação, certo? Então, gente, como que ele consegue diminuir essa energia de ativação? Lembra que para uma reação ocorrer é necessário que haja uma colisão efetiva, certo? E quando é que a colisão ela é efetiva? Quando ela tem uma energia suficiente e uma orientação adequada. Então, ela precisa de 2 coisas, certo? Então, a energia ela já tem. O que o catalisador faz? Ele melhora a orientação. Se ele melhora a orientação, você precisa de menos energia para chegar ao complexo ativado. Então, o que ele faz? Ele diminui a energia de ativação, certo? Como? Melhorando a orientação do choque entre as moléculas. Então, olha só. O que acontece aqui, ó? Esse daqui, ó, que eu tenho, é o gráfico sem o catalisador. Então, tá aqui, certo? Catalisador. Qual é o ΔH dessa reação? Sempre o ΔH é do reagente para o produto. Então, tá aqui o ΔH da reação. Quando eu coloco um catalisador, eu melhoro a orientação. Então, se eu melhoro a orientação, eu preciso de menos energia para que a colisão seja efetiva. Então, olha só o que ele faz, ó. Ele faz com que ele chegue ao complexo ativado antes, mais rápido, certo? Porque você diminuiu o morro.
certo? Então, olha só, olha a energia de ativação da reação sem o catalisador, certo? E olha a energia de ativação com o catalisador. Então, lembra que eu falei para vocês? Quanto menor a energia de ativação, maior o quê? A velocidade dessa reação. Então, com isso, eu aumento a velocidade dessa reação, como? Mexendo na energia de ativação. Então, qual o único fator que vai mexer na energia de ativação de uma reação? É o catalisador. Tudo bem, gente? Então, vamos ver uma aplicação desse catalisador. Por exemplo, os conversores catalíticos, ok? Então, no escapamento do seu carro, como seu carro é de combustão, algumas combustões ocorrem de forma incompleta. E a combustão do carbono, por exemplo, da gasolina, tudo que tem carbono, não é isso? A combustão incompleta dos carbonos que tem no seu combustível, eles geram monóxido de carbono. E o monóxido de carbono, ele é tóxico. Por que ele é tóxico? Porque na hora que você inspira o monóxido de carbono, a hemoglobina que faz o transporte de oxigênio, ela dá preferência ao monóxido de carbono e não ao O2. Então, a hemoglobina se liga ao CO e para de transportar o O2. Por isso que é muito perigoso a inalação de monóxido de carbono. Por quê? Porque vai abaixando a quantidade de oxigênio, a pessoa vai ficando tonta, desmaia, pode levar ao óbito, né? Quantas vezes a gente viu acidentes, por exemplo, com aquecedores, que a família no frio fecha todas as janelas e o aquecedor a gás dentro de casa, quando chega no outro dia, já ocorreu numa família brasileira, todo mundo já está morto, certo? Muito perigoso também que aqueles chuveiros a gás onde fica dentro do banheiro, certo? Porque aumenta a quantidade de CO2, porque se a combustão de CO2 não, de CO, porque se a combustão não for perfeita, forma o CO e você não sente asfixia na mesma hora não, tá certo? Então, o que acontece? Você vai transportando a hemoglobina, vai transportando o monóxido de carbono e impedindo que o transporte de oxigênio. Então, o que o catalisador faz? Então, eles colocam esse catalisador aqui, ó, certo? Que eles vão transformar esse monóxido de carbono que se você tem em CO2, certo? Que vai participar até da fotossíntese, ok? Então aí não tem perigo. Acontece que alguns carros, os primeiros carros com catalisador, quando passava pela gente, eles tinham um cheiro muito forte de ovo podre. Por quê, gente? Porque além de catalisar essa reação, ele catalisava outra reação também. O quê? Qual? Uma das impurezas da gasolina é o enxofre, certo? Então, o que acontece? Além de catalisar a reação de CO dando CO2, ele também catalisava a reação do enxofre, formando quem? O H2S. Esse H2S aqui, ó, tem cheiro de ovo podre, certo? Que são os catalisadores. Então, e esse catalisador, gente, professora, tem que trocar o catalisador do meu carro. Mas por quê? Porque ele é consumido? Não. Esse catalisador que tem aqui dentro do escapamento do seu carro, ele não gasta. O que tem que trocar é porque é o seguinte, ele vai sujando, ele é como se fosse aqui, ó, aqui dentro, é como se fosse cheio de casinhas de abelha. Então, com o tempo, cada fuligem do motor, aquilo ali vai sujando e entope, certo? E aí vai atrapalhar o funcionamento do seu carro. Então, gente, o que ele faz, o catalisador, nessa hora aqui? Ele aumenta a velocidade de uma reação. Então, isso no laboratório de química é muito importante, porque uma reação que iria demorar, vamos supor, 3, 4 horas ou um dia para acontecer, colocando o catalisador, ela pode ocorrer em quê? Em segundos. Então, você aumenta a produtividade, por exemplo, de uma fábrica, ok? Então, gente, esses fatores aí são os que alteram a velocidade da reação, ok? Então, bons estudos, façam exercícios sobre isso, porque é muito importante essa aula de hoje, principalmente tanto em provas de vestibular como na SPSEC que sempre cai, ok? Então, bons estudos para vocês e até a próxima!